Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 25 de fevereiro de 2016. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Paula e nós hoje estamos ainda nos estudos, no livro de Apocalipse. Amados, amadas, devagarzinho nós estamos correndo as páginas dessas profecias, que Deus deixou para nós, que o Senhor Jesus deixou para nós. O que eu quero falar, meus amados? Nós estamos estudando, o livro de Apocalipse e hoje a gente entra no capítulo 13, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Eu coloquei para os irmãos que o Apocalipse ele é dividido em 3 partes, basicamente. Digamos que até o capítulo 4... a igreja está na terra, Jesus ele está deixando a advertência para a igreja, e ele deixa a advertência para a igreja da época do apóstolo João, que são as igrejas da Ásia, são 7 igrejas, mas quando nós, leitores, 2000 anos depois, vamos lendo as cartas, a gente vê ali uma identificação tão clara com as igrejas de hoje, amém? E dá até para identificar, se você é membro de alguma igreja, dá até para identificar qual é a igreja que você pertence. Então, até o capítulo 4, a gente tem a igreja na terra. No capítulo, agora aqui não sei se é 4 ou 5, deixa eu correr o olho aqui. No capítulo 4 ainda, João... ele estava na terra em espírito, Deus mostrou para ele a situação das igrejas. Ainda no capítulo 4, o Senhor fala para João, sobe para aqui. E João é levado em espírito ao céu. Uma vez que ele está em espírito no céu, ele começa a ver as coisas que começariam a acontecer. É onde a gente vê a abertura dos selos. Tem muitos estudiosos, teólogos, dizendo de pé junto que nós não estamos nos selos, e nenhum dos selos foram abertos. Tem outros que dizem que a gente já está caminhando em alguns selos, que alguns já estão abertos. Eu, lendo alguma coisa dos selos, a gente se identifica com situações muito parecidas no cotidiano, no que está acontecendo agora, amém? Mas, quando a gente estudou sobre os selos, a gente descobre, se eu não me engano, no livro de Zacarias, porque eu não estou mais com as referências do estudo dos selos aqui na minha frente, mas nós descobrimos que tem um momento que tinha um cavalo vermelho, tinha um cavalo amarelo, tinha um outro cavalo também ali, em meio a um monteiro, dentro de um vale, se eu não me engano, e o anjo pergunta para o que estão fazendo ali, se estava tudo bem. Eu só sei que esse cavaleiro responde que nós viemos à terra para ver como estão as coisas e nós encontramos paz e tranquilidade. Então eles não trouxeram juízo. E agora a gente vê os mesmos cavalos sendo liberados na visão dos selos, Então, eles trazem uma série de acontecimentos que vêm à Terra. Então, é onde a gente vê várias coisas que parecem com o que já está acontecendo em massa, mas tem coisas que são pequenas evidências que dá a entender que ainda não estão acontecendo, Então, eu, Ana Paula, quanto aos selos, eu deixei aquela observação. Eu não sei se a gente já está em algum selo aberto, parece que não, porque meu coração convicto diz que não, que os selos é para a grande tribulação, eles vão trazer a grande tribulação, mas é um caso que eu deixo neutro, porque são tantas opiniões, são tantas certezas, são tantas evidências de um lado e de outro, que eu acho que não é o caso de eu me colocar aqui a discutir, mas amém. Então, a gente passou pelos selos, depois a gente estudou sobre os 144 mil selados de Israel, nós também estudamos sobre a visão dos glorificados, que é o capítulo 7, que mostra os chamados 144 mil de Israel, 12 mil de cada uma das tribos de Judá,
Ruben, Gade, Asser, Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Vimos também ainda no capítulo 7 a visão dos glorificados, dá a entender que é o povo santo de Deus, aqueles que vão vir da grande tribulação. E olha só, o capítulo 7, ele está entre os selos e entre as trombetas, né? Só que quando você vai lá no capítulo 14 de Apocalipse, você vai lá no capítulo 14, que ele está depois das trombetas, você vê uma espécie de um resumo, o Cordeiro de Deus e seus remidos no Monte Sião, tá? A ceifa, a vindímia, né? Quando Deus, o Cordeiro de Deus e os seus remidos no Monte Sião. Aí você vai ver lá os 144 mil em pé com Jesus. Você vai ver também o trabalho de Deus recolhendo o povo santo da terra. E você vê Deus lançando na sua ira aqueles que vão para a sua vindímia, né? Que são aqueles que não se arrependem. Então, lá no capítulo 14, você vê sempre voltando no assunto, né, dos santos. Aí a gente voltou atrás nas trombetas, os últimos selos, que nós ficamos com o 7º selo, tá? E que abre as trombetas. O 7º selo, ele traz as trombetas. E as trombetas, elas causam dano sempre em 1/3 de alguma coisa. Você vai ver, por exemplo, a primeira trombeta, né? Ela fala que saraiva e fogo de mistura com sangue é atirado à terra. Então vai ser queimada 1/3 parte da terra, 1/3 parte das árvores e também toda a erva verde. A segunda é uma grande montanha ardendo em chamas vai ser atirada no mar, cuja 1/3 parte se torna em sangue e morre 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar e também destruída 1/3 parte das embarcações. A terceira trombeta sempre é uma estrela, né? O João ele refere a ela como uma grande estrela ardendo como tocha, tá? Chamada absinto. Então ela traz veneno, né? Ela traz materiais tóxicos, eu acredito que metais pesantes. Ele cai numa fonte de uma água doce. Provavelmente, eu já ouvi dizer que o planeta Terra, ele tem várias nascentes mais importantes. Por exemplo, quando a gente vê sobre o rio Amazonas, a gente sabe que é um dos rios que mais abastecem o Brasil. Então, é uma grande fonte de água doce. E ele vai não só no Brasil, ele mexe com toda a América do Sul, né? Uma grande parte e tal. Então, existem certos rios pelo mundo. Por exemplo, o rio Nilo abastece todo o Egito. Então, existem certos rios no mundo que são fontes, tá? E essa como estrela, que na realidade é um meteoro, ele cai, tá? Numa 1/3 parte das águas, de modo que essa 1/3 parte se tornará em absinto, veneno, tá? E muitos dos homens morrem por causa destas águas, porque se tornaram amargas ou venenosas. A 4ª trombeta disse que foi ferida 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse e na sua 1/3 parte não brilhasse todo dia, como também toda a noite. Então, você pega 24 horas dividido por 3, aquele valor que sobrar ali, que eu agora não tô com a cabeça, eu não tô com a cabeça para fazer conta. Acho que é 8. Acho que 8 horas, né, do dia vai ficar escuro, não vai ter aquela luz do sol como a gente tem. A 5ª trombeta, tá? Ele fala que vê uma estrela caída do céu na terra. A estrela já está caída e ali ela vai receber a chave do poço do abismo. Quando ela abre esse poço do abismo, sobe fumaça e grande fornalha, fumaceiro do poço. E ali sai um exército de gafanhotos que vão ter poder para ferir os homens por 5 meses. E a Bíblia fala claramente que só não vão ser feridos os selados. E aqui, quando a gente estudou muito nesse dia das trombetas, né, do 7º selo,
Os selados, a Bíblia deixa claro que são 144 mil. Foi aonde eu falei que eu não sei se até os santos da grande tribulação também vão passar por esse tormento. Ficou bem assim. Vocês têm que voltar lá no estudo. A sexta trombeta traz os 4 grandes anjos presos, né? Presos, como que fala? Atados junto ao grande rio Eufrates. E eles trazem um exército de 200 milhões com eles. É onde eu acreditei que a sexta trombeta ela vai trazer guerra. Ela vai trazer guerra. E a Bíblia fala que parte dos homens vão ser mortos por esse flagelo. E aqueles que não foram mortos não se arrependeram. É onde deixa no ar, talvez, a possibilidade da sexta trombeta trazer exatamente a perseguição final do anticristo aos cristãos, porque a Bíblia fala que os cristãos eles vão ser guardados por Deus por 3 anos e meio. A Bíblia fala também que os cristãos que estiverem na terra, e olha que esses cristãos não são a virgem insensata, mas são os cristãos que formam a descendência da igreja. Nós vimos no último vídeo contado no dedo aí, o capítulo 12, vocês têm que voltar lá, a Bíblia fala que o restante da descendência da mulher vai ser guardada por 3 anos e meio. Mas lendo ainda o Apocalipse, a gente vê que eles vão morrer decapitados porque eles não vão aceitar a marca ou número da besta na fronte ou na mão direita. Então a sexta trombeta, ela é a última das trombetas que vai estar trazendo juízo a 1/3 da terra ou parte da terra. As trombetas, então, elas não são totais, elas são terças partes, sempre. Por isso que dá a entender que pode ser que a sexta trombeta vai ser a última trombeta que vai selar a perseguição aos santos. Mas vamos deixar quieto, a gente vai só tentando juntar. Por quê? Porque depois da sexta trombeta, tá? Depois da sexta trombeta, Deus entra com o capítulo 10 aqui, ele fala os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho, é onde Deus fala pro apóstolo João. É como eu disse, é como se Deus falasse para João, olha, vou dar uma pausa em tudo que eu tô te mostrando e agora eu vou falar uma coisa para você. E aí ele pede a João, né, que parece que ele tem que comer um livrinho que é doce como mel na boca e amargo no estômago. Por quê? O evangelho, ele é doce como mel, mas ele é amargo. Por que ele é amargo no estômago? Porque gerou perseguições, gerou sofrimento, tá? Mas no finalzinho do capítulo 10, Deus fala para ele, olha, João fala, tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis, que é o que ele fez, né? Ele escreveu esse livro chamado Apocalipse, revelado por Jesus Cristo, e hoje nós estamos aqui também, ainda vivendo desse livrinho, né? Desse evangelho que o apóstolo deixou escrito para nós. Ele escreveu ali na ilha de Patmos. No capítulo 11, você vê ordens para medir o santuário de Deus. Entra lá as 2 testemunhas do mártir, que a gente ainda não olhou. E tem também a 7ª trombeta, que basicamente proclama a vitória do Senhor e a entrada do seu reino. A 7ª trombeta, ela parece um pouquinho com, se eu não me engano, o 5º selo. Deixa eu só ter certeza aqui. Sim, o 5º selo, ele é só um acontecimento que ocorreu no céu. É quando os mártires, né, as almas daqueles que morreram, estão ali no céu exigindo a justiça de Deus, mas não acontece nenhum evento direto na terra, é só um evento narrado que está acontecendo no céu. As almas estão reclamando, então o 5º selo na terra não tem efeito nenhum.
A sétima trombeta também, você lendo ela, você vê que eles estão glorificando a Deus, estão proclamando a vitória de Deus e tem toda a multidão dos santos reunidos. E ali é determinada a vitória do Senhor e a entrada do seu reino. Curiosamente, aí a gente vê a mulher e o dragão, que a gente já estudou, quer dizer, a gente está remexendo, o Apocalipse vai remexendo, pelo menos eu o vejo assim. Hoje a gente entra no capítulo 13, que é citando mais algumas coisas que vão acontecer na grande tribulação. Detalhe, meus amados, eu ouvi dizer algumas vezes que o anticristo e a besta só vão ter 3 anos e meio de reino na terra. Eu vi isso ontem de um pastor muito renomado, muito amado, um homem muito querido que tem estudado aí as mensagens das profecias, Apocalipse e tudo isso, tem pregado a volta de Jesus. Mas não tem sentido dizer que eles vão reinar só 3 anos e meio, porque a Bíblia fala claramente que depois dos 7 anos, quando volta Jesus com seus santos, ele literalmente lança a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, que eles vão inaugurá-lo. O anticristo é morto pelo sopro da boca de Jesus no final dos 7 anos. E você lendo, já na Mulher e no Dragão, capítulo 12, você vê que o dragão ele abre a boca e despeja uma multidão de águas para perseguir o restante da descendência da mulher que tinha fugido para o deserto. Aí a terra abre a boca, socorrendo a mulher, engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. O dragão então se ira contra a mulher e vai pelejar com o restante da sua descendência. Quer dizer, de cara, você vê que o dragão, o Satanás, ele já começa a atacar dentro dos 3 anos e meio o povo que vai ser salvo, porque está dentro do capítulo 12. Então a terra a socorre, porque a Bíblia fala que Deus ele vai ter um local guardado para proteger esse povo por 3 anos e meio, fora da vista do dragão. Mas ao mesmo tempo diz que ele se ira contra a mulher e vai pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Quer dizer, então eu acredito que todos os 7 anos o anticristo ele vai perseguir alguém. Ele começa perseguindo os santos, eu acredito assim, porque são 3 anos e meio, não tem sentido, meus amados, com muita lógica aqui, porque eu acho que a gente também tem que ter um olhar lógico com a Bíblia. Não tem sentido, acontece o arrebatamento, pum, naquele exato momento acaba o tempo da graça e entra a grande tribulação. O mundo, quando tiver o arrebatamento, o mundo vai ficar completamente desestruturado. Provavelmente o governo, já sabendo desse ato que está para acontecer, inclusive tem várias mensagens subliminares sobre o arrebatamento em vários filmes de Hollywood, filmes pesados. Uma vez eu assisti foi ano passado que eu assisti esse filme, meu marido vendo televisão tacou esse filme, e o filme é terrível, muito escarnecedor e tal, tá? Mas ele mostra o arrebatamento. E logo após o arrebatamento, ele mostra a besta rodando a terra, o anticristo, né? O demônio mesmo, caminhando no mundo, os espíritos imundos matando, sabe? A perseguição mesmo. Só que ali ele estava pegando todo mundo, não tinha separação não teve marca da besta, não teve nada, teve carnificina e basta. Porém, eu vejo claramente que o Satanás e seus seguidores, eles sabem que esse evento vai acontecer, porque eles dão mensagens em relação a esse tipo de coisa. E eu acredito, ontem eu estava até vendo alguns vídeos, eu acredito que o mundo ele é em castas, né? Ele é todo hierárquico. E nós somos aí na casa de mais de 7 bilhões de habitantes. Nesse grupo de 7 bilhões de habitantes, nós temos uma categoria dos pobres miseráveis, a escória da sociedade, aqueles esquecidos de todos, ok? As vítimas das guerras, das perseguições. Nós temos o chamado povão ignorante, que só quer saber de farra, não está olhando para nada. Nós temos os crentes apóstatas.
Nós temos as pessoas muito bem de vida, com muita cultura, uma vida bem reta, bem boa. Nós temos os ricos, nós temos os milionários, nós temos os bilionários. E nós temos pessoas que não podem nem ser considerados como bilhardários, né? Mas muito mais do que isso, que são, se eu não me engano, 7 ou 5 famílias, né? Que comandam todo o planeta. É a política dentro da política que governa o mundo, para falar a verdade, a chamada sociedade secreta ou senhores do mundo. Só que o que acontece? Não poderia uma família, vamos imaginar que essa família, dentro da casa dela, rica demais, tem 10 pessoas, pai, mãe, filhos, né? Alguns sobrinhos, alguns irmãos, quer dizer, uma família, então, imagina 50 pessoas, uma Rockefeller, por exemplo, tá? Rothschild e tal. Só um exemplo. Essas pessoas, elas não teriam condição de executar nada se elas não tivessem os seus colaboradores. É onde começa a descer a chamada hierarquia dos senhores do mundo. Então, eles têm, por exemplo, dentro da NASA, eles têm os seus astronautas, os seus cientistas, os seus advogados. No meio dos bancos, eles têm os seus bancos com seus advogados, os seus economistas. Eles têm na política os seus políticos, eles colocam e tiram presidentes do cargo. Eles têm na mídia, né, os cantores, os artistas, aqueles mais velhos que ainda estão vivos e ainda têm sucesso, provavelmente estão ligados de modo muito, muito próximo a essas famílias. Então existe essa casta. É uma rede de pessoas muito bem organizada e essas por si, né, têm ainda as suas outras organizações. Quer dizer, então existe todo um exército debaixo dos chamados senhores do mundo. Então existe pessoa em todos os lugares. Tem juízes corruptos, advogados corruptos, políticos corruptos, artistas corruptos, escritores corruptos, digamos assim, né? E esses mais de baixo, mas ainda que tem grande poder de influência, de mudar coisas, decidir coisas nas mãos, mafiosos e tal, eles normalmente estão ligados à sociedade secreta, através da maçonaria, através do próprio satanismo, ou estão dentro do sistema Illuminati, que é uma ramificação também do chamado satanismo, magia negra, que são aqueles que são literalmente chamados satanistas, né? Então são várias ramificações, mas todas elas em elevado grau. Por exemplo, a maçonaria no grau 33, a pessoa já está completamente envolvida satanicamente com demônios, com Baphomet, que é o deus da maçonaria, Baphomet, que é o próprio Satanás. Tá? Os Illuminati, você vê aí, eles têm muito envolvimento com Horus, que é um deus do Egito. Então, eles todos no final estão envolvidos com seus demônios, com seus principados e potestades. Nós não estamos falando... Eu fico sem ar, meus irmãos, desculpa, tem dia que eu falo, eu perco ar. Mas nós não estamos falando de um centro de macumba de bairro aí perto de sua casa, que tem um pai de santo que é forte, porque consegue fazer tanta coisa pesada. Nós não estamos falando disso, porque para esses satanistas, para esses maçônicos, para esses, né, mais elevados, isso para eles é escória. Os espíritos que operam dentro desses centros de macumba para satanistas mesmo, para maçons realmente de grau elevado, é besteira, para eles não é nada. Por quê? Porque essas pessoas, elas entram, tá, na iniciações aí, algumas entram e vão subindo de grau. Eles são escolhidos, não sei como, são chamados, não são pessoas, não é qualquer pessoa que é pega por eles. Normalmente são pessoas que nascem num determinado dia do mês, normalmente são pessoas que vêm de uma família chamada de sangue azul ou sangue real, tem uma base de DNA de descendentes, né, que de algum modo estavam ligados a ordens, tá? E por aí vai, meus irmãos. E tem aqueles que nascem dentro destas seitas. Crianças que nascem dentro desses lugares, dessas situações,
E desde pequenininha elas são consagradas ao demônio, ao principado que rege, que é sempre Satanás, que rege, né? Então, por exemplo, não sei se vocês observaram, eu tenho observado isso já. Deixa eu respirar. Eu não sei se vocês observaram, mas Hollywood, de tanto em tanto, aparece um tanto de novos talentos. Parece 5, 6 de uma vez só, bum! Aí você vê os filmes que aqueles grandes talentos fazem, você fala, mas da onde é que saiu essa atriz? De onde que saiu esse ator? Ele é novo, nunca vi ele na televisão, de repente está fazendo 4, 5, 10 filmes famosos. Um exemplo, não sei aqui para quem acompanha o cinema, tem uma atriz, ela fez aquele filme, eu não vou lembrar o nome do filme. Não vou lembrar, não adianta, não tem. É uma lourinha, tá? Essa atriz é uma atriz lourinha, muito novinha, e ela tá fazendo só filme famoso e hoje ela é considerada uma grande diva de Hollywood. E a primeira vez que eu vi um filme com ela, eu falei, nunca vi essa atriz na minha vida. É uma atriz até boa, de serviço, trabalha bem. Mas assim, quando você vê um ator que sai do nada, de repente começa a fazer um tanto de filme famoso, com ator famoso, e eles têm mais sucesso, mais visibilidade, mais importância do que atores até mais velhos que estavam ali no filme, você pode ver que aquilo ali é estranho. Normalmente, eu, Ana Paula, falo de um modo pessoal, pelo tanto de coisa que eu já li na minha vida, estudei, eu creio que muitos desses, não estou falando que pessoa A, B e C é, não estou dando nome a gato, hein? Mas eu creio que muitos desses, eles vêm de dentro de ordens secretas. Eles nascem, são filhas de sacerdotisas, de sacerdotes, de bruxos, de pessoas altamente envolvidas com satanismo, e eles são lançados com um objetivo, qual? Manipular a população mundial. Porque o mundo, ele vive debaixo da manipulação mundial. Quer dizer, você vê agora, por exemplo, aqui na Itália, tem um sucesso a tal da Hannah Montana. Ela começou fazendo telefilme, ou seriados de TV americano, e eu lembro já, nós estamos falando aqui já de no mínimo uns 4, 5 anos, que ela passa num canal aqui, Disney, passa num dos canais da Disney, da Sky, né? E ela começou fazendo seriados normais, começou bacana, como uma adolescente, vivendo coisas básicas da vida de uma adolescente, cabelinho grande, arrumadinha, e bacana e tal. E eu vejo a febre dessa Hannah Montana, parece que ela era cantora no telefilme, eu não sei porque eu não vi nada, eu não sei dizer, porém eu vi que ela também canta no telefilme, no seriado. Nessa brincadeira, as moças, as meninas, né? Menininha de 10 anos, 15 anos, 8 anos, dependendo do pai e da mãe que tem, que já libera tudo que passa na televisão, acha bonitinho, seria da tal da Hannah Montana, tacou na televisão. Aí começou a sair batom, bolsa, vestido, sapato, brinquedo, livro, diário, mochila, todos esses acessórios, né? E aqui na Itália a gente começou a ver um monte de menininha de 7, 6, 5 anos usando coisa de Hannah Montana. E quanto mais grandinha é a menina, mais ela é viciada na tal da Hannah Montana. Quando foi ano passado, eu estava assistindo aquele programa MasterChef, que fala de cozinha, né? Eu não sei, tem no Brasil MasterChef, e eu gosto daquele programa, eu estava assistindo aquele programa. Aí, meus irmãos, passou a propaganda da Hannah Montana, só que não era mais Hannah Montana. Ela virou cantora, o nome dela não é mais Hannah Montana, mudou o nome que eu não me lembro qual que é. Sei que ela cortou o cabelo bem curtinho, você vê ela agora nos shows com o cabelo bem curtinho. E na propaganda eu olhei o rosto da cantora e ela assim praticamente muito pelada no palco. Colocou um shortinho bem curto, bem apertadinho. Não mostrou a polpa da bunda, mas praticamente mostrou, digamos assim, né? E com um bustier, não sei se a gente ainda fala essa palavra, mas cara, gente, eu tô com 37 anos, eu já não tenho mais a linguagem dos dias atuais, mas acho que é isso mesmo. Um bustier, né, que é troço que tampa só o peito dela, assim.
muito bonita de corpo, é claro, e tal, e tava cantando, sabe, e levantando a bunda pro alto, de um modo bem atrevido, desaforado, rebelde, mas erótico, né? E mostrou a propaganda do show dela. Aí eu olhei assim a propaganda e falei, mas essa moça, eu conheço ela. Eu conheço essa moça. Quem que será essa moça? Não me é estranha. Aí depois eu fui pensar, ligando os fatos, eu entendi que era a tal da Hannah Montana. E assim, começou a girar muita conversa na mídia, que ela agora ficou rebelde. Agora ela virou cantora, não faz mais telefilme. E aquele público que a seguia no telefilme, no seriado de televisão, na minissérie, são tantos nomes que eu fico perdida. Mas aquele público de menininhas de 10 anos, 8 anos, 7 anos, que seguia ela nos telefilmes, que ainda passam. Agora vem ela sendo uma chamada... Como é que eu posso falar? Uma imagem sexual. No show dela, ela depois eu fui ver na internet, porque eu achei esquisito, e eu pesquiso mesmo. Tem muita coisa que eu guardo só pra mim, não tem sentido tacar no canal de YouTube, porque se você quiser tem tanto, né? A gente não pode fugir do foco. Mas eu fui pesquisar para entender o que estava acontecendo. Ela simplesmente revolucionou, pirou de total e ela começou a promover o sexo, meus amados. Aí eu vendo na internet, ela canta, só para vocês terem uma ideia, ela tem coisa dela pegar uma imagem de um pênis de todo tamanho, da altura dela, abraçar, beijar aquele pênis em público, com o microfone na mão cantando. Ela canta deitada numa cama com um monte de gente. Ela chegou a cantar beijando, se esfregando com outros dançarinos no palco. Então assim, deturpou. Então você imagina a cabeça de uma criança que já seguia essa Hannah Montana de 7 anos pra cá. 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. De repente ela vira Mary Sirius, como é que é? Sirius? Acho que ela virou isso agora. Eu não lembro os nomes. Mary Sirius, um negócio assim. Quer dizer, agora ela tá cantando, então eu vou acompanhar. E as canções dela são bem infantis, o estilo musical bem adolescente, sabe? Ela vem com uma imagem, meus irmãos, promovendo o sexo, desculpa a palavra, mas é essa a verdade, né? Eu vou falar um palavrão aqui, a putaria. Ela vem promovendo isso nos shows. Então, o público que a segue, me perdoa pela palavra, mas é a única palavra que eu posso dizer para encaixar, né? Talvez você que está me ouvindo, você nem é crente, está seguindo essas coisas, tem que entender. A gente tem que falar rasgado, certas vezes. Mas ela está promovendo o sexo como uma coisa normal. Sabe? Do mesmo jeito que eu, Ana Paula, posso falar que tomar chá verde, tomar camomila é uma coisa normal, quer dizer, em vez de eu tomar o café, eu vou tomar chá de manhã, é melhor, é uma coisa bacana. Ela tá colocando a imagem do sexo como uma coisa mecânica, normal. Beijar na boca é normal, segurar na mão é normal, mas é um pouco pacato, a gente tem que fazer isso mesmo. E aí, exibindo o corpo, com uma imagem inocente, né? Porque ela brincando demais, igual uma menina, para você que assiste, ela simplesmente tornou o erotismo uma coisa tão natural, bonita, e ela se mistura com mulher, com homem no palco, uma coisa do inferno. Então, meus amados, vocês acham que uma pessoa dessa é normal? Acha que uma moça dessa que tem esse poder de influenciar massas e multidões de pessoas das idades de 7 a 18 anos é normal? Isso vem do inferno, meus irmãos. Então, o que acontece? Diante desse quadro, dessa hierarquia, dessa rede de controle que muitos chamam de Matrix, tá? Hollywood, ouvindo ontem num vídeo, eu achei muito legal esse entendimento que eles deram, que o rapaz deu no vídeo dele. Ele disse que Hollywood, ela é uma espécie de um canal de comunicação em código para aqueles que servem a Satanás. Quer dizer, é como se Hollywood, quando coloca um determinado filme na televisão, ela ganha um saco de dinheiro com aquele filme, muita gente ama aquela história toda, manipula a massa também, mas
tem certas mensagens, datas escondidas, certos diálogos, certas simbologias, certos atos, certas cenas que estão transmitindo mensagem para aqueles que seguem a Satanás. Quer dizer, tipo um maçom de determinado grau, quando vê determinado filme, ele entende. Às vezes ele vê uma data, ele vê uma determinada notícia, ele entende. Opa, então tá na data tal, tá para acontecer mais ou menos isso. Às vezes nem precisamente é na data precisa, mas mais ou menos ele já tem uma noção. Por exemplo, o 11 de setembro, ele foi datado no desenho dos Simpsons, ele foi datado naquele filme Exterminador do Futuro, um negócio Exterminator, né, com Arnold Schwarzenegger. Tava lá 11/9, 11/9, 11/9, não tinha ano, mas tinha as torres, tinha isso. Para um maçom ou para um satanista ou para alguém envolvido, né, com essas coisas, quando viu aquele determinado filme, provavelmente deve ter ligado para alguém que morava, que trabalhava na Torre Eiffel. Hoje você não vai trabalhar lá não, fica em casa. Por quê? Porque já sabia, no dia 11 de setembro alguma coisa ia acontecer. Então, é só um exemplo, mas o mundo jaz no maligno. E agora a gente já está vendo o capítulo 13 de Apocalipse criar forma diante dos nossos olhos. Se você ler o capítulo 13 de Apocalipse, que nós vamos conversar um pouquinho sobre ele agora, você vê que essas duas bestas que vão surgir, elas não vão surgir de uma vez só. Não pode. Se hoje a televisão noticiasse, a partir de hoje todas as nações da terra decidiram entregar o poder delas para um governador só. Se isso acontecesse hoje, ninguém ia aceitar. Se acontecesse tipo, o Papa hoje, ele vai ser líder de todas as religiões e todas as religiões estão andando de mãos dadas com o Papa e a partir de hoje nós vamos ser não os mais católicos, mas nós vamos chamar ecumênicos. Imagina que o Papa fala, não, nós hoje não seremos mais chamados católicos. Como nós estamos envolvidos com todas as religiões, né, e vocês veem ele rodeando aí para tudo quanto é lado, então eu não quero mais ofender ninguém, eu não quero mais me limitar a me chamar católico, mas eu vou me chamar ecumênico, nós somos os ecumenistas. Ninguém ia aceitar. A maioria ia apelar. Mas peraí, eu sou crente, não, eu sou budista, não, eu sou espírita. O que esse homem está dizendo? Quer dizer, então para as bestas chegar ao poder, como elas vão chegar aqui no livro do Apocalipse capítulo 13, deixa claro que isso vai acontecer, o terreno tem que ser preparado. E como que você vê a progressividade da preparação de tudo isso? Você vê a intensidade das dores de parto. O mundo, para ele conseguir se tornar mundial, de um governo mundial, de uma religião mundial, e a Bíblia fala que eles vão ser adorados, idolatrados e amados, eles vão trazer paz e segurança, o mundo precisa sofrer muito problema. As pessoas vão ter que estar numa situação de tanto problema que elas vão estar pedindo um salvador. Nós não aguentamos mais, aqui no Japão tem crise, não, na Itália também, no Brasil, não sei o que, tal confusão. Você veja a mistura das religiões, os muçulmanos invadindo o mundo. Não é a Europa, é o mundo. E quem é de determinada terra, por exemplo, a Europa é católica, basicamente ortodoxa também. Os muçulmanos estão invadindo, quer dizer, estão invadindo o espaço de uma outra religião. Isso começa a dar fastídio, porque daqui a pouco vai começar a gerar guerra. Então, quando tiver um caos religioso na Europa, alguém vai ter que, eu vou botar paz nisso tudo, eu vou resolver isso tudo, basta. Nós somos todos adoradores de um só Deus, nem do mesmo Deus, mas de um só Deus. Quer dizer, vai ter que ter uma palavra, né? Vai ter que ter palavras de sedução. Detalhe, Satanás, ele é o pai da sedução. Ele conseguiu arrastar consigo 1/3 dos anjos. Então, amados, para que chegue nessa condição de besta, chegar ao governo mundial, o terreno tem que ser preparado. E nós temos visto a evolução dessas coisas. Hoje, a gente já tem visto essas evoluções. As coisas estão muito fortes. Você vê todo dia a televisão manipulando todo mundo. Os jornais não sabem fazer outro que manipular a população. Amém? Então, o que acontece? Como será
que os senhores do mundo conseguem ter a ritmo justo, como um relógio suíço, né? Ter a ritmo justo, ao passo justo, toda essa organização de manipulação de massa, até chegar no que eles querem, governar o mundo inteiro. Porque eles estão sendo governados, são direcionados, instruídos por demônios, por principados e potestades dos ares. Por isso que eles fazem pacto com o demônio daqui, dali, porque são os demônios que falam para eles. Mas e como que os demônios podem dar tanta direção tão perfeita para esse povo? Porque eles estão no mundo espiritual. E você, talvez você que está aqui me ouvindo já serviu o exército, né? Ou você conhece muito bem como funciona o exército. Eu realmente sou muito leiga no assunto, mas eu observei duas coisas no exército, quando vejo filme, televisão, alguma coisa assim, alguma reportagem. Por exemplo, quando o exército vai para a guerra, ele tem que vestir uma roupa de guerra. Então, se ele vai guerrear numa região de montanha, de mata, muitas montanhas, muitas árvores, eles vestem aquela farda toda de forma de planta, né, que se mistura. Então, eles conseguem se disfarçar de modo que eles não são vistos facilmente, justo? Já havia até um tipo de farda do exército que ela não é nem verde, ela é verso um amarelinho, aquele amarelo sujo, né, aquele marronzinho, porque vai para uma zona mais cheia de terra, mais cheia de pedras, mais desértica. Então eles têm que se mimetizar, a palavra que eu não lembro a palavra do português, mas eu sei que eles precisam se disfarçar ali como um camaleão, né? E eu vi num dia um filme do James Bond, eles foram numa região de neve. E quando eles vão lutar onde é neve, eles põem um vestido todo branco, branquinho, capacete branca, máscara branca, roupa branca. Quer dizer, então eles têm que ficar igual o camaleão, de acordo com o território que eles vão operar, eles têm um determinado tipo de roupa. Até dependendo do tipo da guerra, dependendo do tipo de estratégia que eles vão seguir, eles também se comportam de um modo diverso. Tem caso que eles se infiltram numa sociedade com roupa de cidadãos normal, para não serem vistos, não é verdade? Tem quem... Você vendo os filmes aí, quem trabalha para a polícia, para o exército, né, para essas coisas aí, eles até se parecem ladrões e até se sentam com os ladrões para conseguir colher dados, para conseguir prendê-los. E quando morre um soldado, uma pessoa especial aí do exército, eles vestem outro tipo de farda. Eu vou chamar farda, meus amados. Me perdoe se eu estou falando besteira aqui nos nomes, mas eu vou chamar de farda. Eles vestem um tipo todo solene, para passar no velório. E como funciona o exército? Como que a gente sabe a hierarquia dos generais, dos comandantes, dos determinados tipos de soldado, cabo, etc. Eles têm as medalhas. Então, quando determinado homem do exército aparece numa determinada situação, eles sabem a importância do cargo dele pelas medalhas. Ou estou errada? Os broches que eles põem. Então, pelo que eu entendi, quanto mais importante é determinado general, mais ele tem medalha no peito. Até o tipo do chapéuzinho que ele usa é diverso, tem alguma coisa de diverso, ou o tipo da roupa que ele veste é diverso. Então, quando o soldado bate o olho, ele já entendeu que aquilo ali é um general, ou é alguma coisa ainda maior, um comandante, tá? E as táticas de guerra, as táticas de combate, as táticas de trabalho, dependendo da operação, cada uma é feita de um modo todo seu. Isso é no mundo físico. E nós, quando vemos, né, você que é um simples cidadão, se você vê um guardinha, digamos assim, um guarda de trânsito, e você vê um policial militar, você já sabe a diferença. Esse é um guarda de trânsito, aquele é um policial militar. Se aquele guarda de trânsito tá ali, é porque ele tá precisando mexer no trânsito, porque às vezes o semáforo sozinho não dá conta. Não, aquele é um policial militar. Olha, eles estão fazendo patrulha. E se você vê um policial do exército, um soldado do exército caminhando na cidade, você já assusta. Opa, por que tem soldado do exército? Tem alguma coisa que não está batendo.
Às vezes você fica até com medo, né? Você acha que vai ter alguma coisa que... Então é onde você até corre para casa. Então o que acontece? É de acordo com o modo como eles se comportam que certas coisas acontecem. E a gente vendo, a gente já entende. Imagina no mundo espiritual. Por quê? A Bíblia toda, ela fala dos anjos de Deus protegendo os homens, protegendo certas situações, trazendo certas coisas. Enfim, a gente lendo a Bíblia, a gente vê a ação dos anjos na terra. E eles se confrontam diretamente com principados, potestades e espíritos imundos. Eles dão livramento de morte a muitas pessoas. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Porque ao nosso derredor, Satanás, ele está como um leão, procurando uma brecha para poder entrar. Mas Satanás não é onipresente, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então o que ele faz? Ele delegou os seus anjos, os seus servos, né? Aqueles que o servem, para estar espalhados para o mundo inteiro, vigiando cada pessoa, vigiando cada situação. Então eles veem os anjos de Deus, meus irmãos, eles se veem entre si. Por que eu estou falando isso tudo? Porque tem os principados e as potestades dos ares, que são anjos de um nível hierárquico muito superior a certos espíritos que estão pelo mundo. Quer dizer, tem demônios cada vez mais fortes. Existe a hierarquia do inferno, porque o que eles eram no céu, na posição que eles ocupavam no céu hierarquicamente, quando eles foram caídos à terra, com Satanás, eles mantiveram aquele nível hierárquico. Eu penso que é isso. Então, eles têm um certo poder, eles têm uma certa, capacidade maior do que outros, entre eles. Então, o que acontece? Eles estão no ar, são os principados e as potestades. Eles estão vendo o movimento dos anjos de Deus na terra todos esses séculos, tudo que tem acontecido. Só que, de repente, nesses últimos dias, quando eles estão nos seus lugares, de habitação, que é os ares, a Bíblia fala dos ares, eles estão vendo os anjos de Deus diversamente, porque a Bíblia fala que Jesus está voltando, e é ao soar da trombeta que Jesus então reúne, ele arrebata o seu povo. Então esse anjo que vai tocar a trombeta, será que ele vai estar no céu, diante de Deus Pai, e Jesus vai estar nas nuvens, digamos assim, nos ares, mas na região dos principados e potestades? Quer dizer, será que eles estão vendo Jesus Cristo ali? Será que eles estão vendo o anjo com a trombeta na mão? Será que ele está vendo os anjos de Deus se preparando para o evento do arrebatamento, caso é necessário? A gente não sabe como é que vai ser. Então, dependendo de tudo que eles veem no mundo espiritual, eles transmitem para a terra. Exemplo, nós sabemos que está próximo ao arrebatamento, então nós também temos que começar a correr com os nossos planos do mundo. Porque assim que aconteceu o arrebatamento, nós vamos entrar com o governo mundial, porque aquele que o detém foi retirado da terra. Quem detém o anticristo é a igreja. Dentro da igreja tem o Espírito Santo. Você, desculpa, amados, a voz foi embora. Você lembra da história de Ló? Quando Abraão intercede diante de Deus e fala: Senhor, se o Senhor achar 50 justos ali em Sodoma, o Senhor destrói aquela terra? A Deus fala para o anjo, o Deus fala para Abraão: se eu achar 50 justos, eu não destruo aquela terra. E se o Senhor achar 40, se ainda assim tiverem 40 justos, eu não destruo, eu não mando juízo. E 30? Não. 20? Não. 25? Não. 10? Se tiver só 10, aí Deus vira para ele e fala: se tiver só 10, e 10 é um número de Deus, Deus fala: se tiver só 10, eu não destruo. E aí Deus vira e vai embora. Deus não fica ali esperando, ele fala: se tiver 5, se tiver 2, se tiver 10. Se tiver 10, o Senhor destrói? Não. Mas não tinha 10 justos em Sodoma e Gomorra. Tinha só Ló, 2 filhas, e Deus, pela misericórdia, não, porque Deus, eu acredito, lendo bem o Gênesis ali, a história de Sodoma e Gomorra, você vê que Deus se compadece de Ló. E compadecendo de Ló, cobre toda a sua família. Então os anjos de Deus, quando entram dentro de Sodoma e Gomorra para destruir tudo, ele fala: vai e chame seus parentes. Ele não deu um limite. Ele mandou chamar a ponto que Ló vai aos genros,
que tinham que se casar com suas filhas, e chama eles, fala, olha, a cidade vai ser destruída, vai ser queimada, a gente tem que sair. E aí a Bíblia conta que eles zombaram de Ló, não acreditaram, pensaram que ele estava bêbado, brincando. A ponto que os anjos chegam no final da história, pega ele pelo braço, pega as filhas pelo braço, pega a mulher pelo braço e arrastam para fora da cidade e falam, fuja daqui, porque enquanto você estiver aqui, nós não podemos fazer nada. Deus só não mandou o anticristo, que é o maior juízo que essa terra já vai passar, a nível governamental, porque os homens ímpios, os homens maus, eles estão pedindo um governador chamado Satanás na terra, porque os homens, eles estão maus. A justiça, a bondade, a piedade, a misericórdia, a graça, a retidão, não existe tanto mais. Mas Deus só não mandou juízo, Deus só não mandou nada ainda a nível global pesado, porque ainda tem justos na terra. E Deus não poderá fazer nada enquanto ele não arrancar os justos. Então, com o arrebatamento, vai ser afastado aquele que o detém. Que detém a Satanás? É a justiça de Deus no meio dos homens. É o Espírito Santo que está dentro de você e está te ensinando a ser santo. A palavra santo significa separado. Vai olhar no dicionário. Talvez você vai achar que eu estou te chamando de santo alguma coisa, né? Mas santo significa separado. Então, nós somos separados de Deus e por Deus e para Deus. Então, quando Deus nos retira da terra, vem o juízo. Então, o que acontece, amados? Os demônios, os principados, as potestades dos ares, eles estão vendo o movimento dos anjos. Então, de acordo com o tipo do movimento, das atitudes, do estilo, né? Como é o movimento, eles já entendem. É igual a gente, meus queridos. Você, quando vê determinadas situações, você já entende o que está para acontecer. Assim é o mundo espiritual. Por isso que o mundo ele está nesse pé de guerra, querendo adiantar a entrada do anticristo, querendo trazer certas coisas. A gente já ouve falar em governo mundial, a gente já ouve falar em ecumenismo de um modo como nunca houve, a gente já ouve falar aí na libertinagem do sexo no mundo, porque a Bíblia fala que nos dias da volta de Jesus o mundo estaria como nos dias de Sodoma. A gente já vê aí casando, se dando em casamento, como nos dias de Noé. Por quê? Porque os demônios que influenciam essa hierarquia poderosa que governa o mundo, como já Satanás fez com Jesus, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Jesus não prostrou, não adorou, porque ele não interessava com o reino da terra, ele tem o reino dos céus. Aí Satanás repete a mesma tática com algumas pessoas no mundo, que se prostraram e ganharam o reino da terra. É o reino dos senhores do mundo. Porque Satanás em espírito, por si só, não poderia fazer nada. Você lendo a Bíblia, você vê que Satanás diretamente ele não pode fazer nada. Ele induz Eva a comer a fruta. Ele induz o homem ao pecado em todo tempo. Mas quem peca, quem age, quem executa a situação é o ser humano. Amém? Então é isso. Nos últimos dias, como se aumenta a maldade, o amor se esfriaria. É o que está acontecendo. E quanto mais a maldade aumenta, quanto mais o amor se esfria, mais Satanás domina a humanidade, domina o governo, avança em progresso com seus propósitos, de modo que quando ele chegar com o anticristo, o mundo vai estar de braço aberto para receber. Então, amados, vamos ler capítulo 13 de Apocalipse agora, só para a gente dar uma pincelada. Eu não vou entrar muito em detalhes, não creio que é o importante. Esse evento vai acontecer dentro da grande tribulação. Anticristo já está vivo, a besta já está viva, eles já existem, já comem, já dormem, já respiram conosco na terra, mas eles não se manifestaram ativamente, eles ainda não receberam o cargo que eles vão receber aqui no capítulo 13. Mas uma coisa é pesada, meu querido, se eles já estão vivos, já estão prontos, são formados, eles concluíram tudo o que eles precisavam para exercer esses cargos, eles estão esperando só aquele que o detém for retirado, significa que Jesus está muito próximo. Porque o anticristo não é um rapazinho de 12 anos, 13 anos, a besta não é uma pessoa de 12, 13 anos.
Eles devem hoje ter no mínimo, 20 anos de idade. No mínimo. Em Israel, quando o jovem era chamado para o exército, ele tinha que ter, se eu não me engano, de 18 anos para cima. Quer dizer, tem uma certa idade para assumir determinados cargos. Apesar que tem rei de Israel que assumiu o reino com idade de criança ainda, não lembro se era 8, 5 anos. Tem um caso também. Mas existe. Israel, por exemplo, quando ela contava, né, o que ela tinha ali à disposição para a guerra e tal, ela contava os homens de uma certa idade para cima. Então, o anticristo, com certeza, ele já é um homem. A besta é um homem formado. São pessoas que já concluíram tudo que elas precisavam concluir básico de vida para assumir esse cargo. E eu chuto realmente que deve ter no mínimo seus 20, 30 anos, todos os dois. Quando a gente fala de besta, a gente imagina um velho, mas pode ser um jovem, apesar que eu acredito que será um velho aí de seus 60, 70 anos. Mas não interessa a idade deles, interessa que eles já estão vivos. E se eles têm uma média, vamos fazer uma média, tá? De idade, porque eu tenho 37, então vamos fazer uma média aí que eles têm uma média mínima de 40 anos cada um. Mínima, ok? O máximo que eles podem viver, humanamente falando, que eles são humanos, eles estão num corpo perecível de carne, é mais 60 anos. Vocês vão governar 7 anos, sabe? Eu não creio, meus amados, que eles vão demorar, não, meus amados. Eles não vão demorar 30, 40 anos para vir governar a Terra, não. Basta você ver o andamento da agenda global, como que ela está prosseguindo. Isso significa que está muito perto o arrebatamento. Então, olha só. A besta que emerge do mar, Apocalipse capítulo 13, detalhe. O próprio capítulo 13 dá a tradução do que significa este mar, ok? Eu, João, vi emergir do mar uma besta. O que é besta? Besta é o significado que dá para um ser que não é nem animal, nem humano. A besta, ela não tem freio. Ela mata, ela devora, ela destrói, ela não tem sentimento bom nenhum nela. Então, toda vez que se refere a algo como uma besta, é besta, ela é indomável, ela é implacável, ela é violenta, ela é cruel, ok? Então, não é um homem, não pode ser comparado a um homem na sua natureza básica e não pode ser comparado a um animal na sua natureza básica. Detalhe, irmãos, se esse vídeo, que já está com 57 minutos, for para 1h30, que os irmãos, mais uma vez, ou coloca pausa e assiste depois, se organize ao modo seu. Vamos lembrar que nós estamos fazendo isso juntos. Eu paro para fazer esse trabalho, você, na sua condição, você vai ouvindo também, amém? Então, ele veio emerger do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. Ok? Semelhante. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, que é o mesmo que 3 anos e meio. A besta, ela vai agir por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe
ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Amados, queridos, a palavra mar no Apocalipse significa multidões, povos, tribos e línguas. Então essa besta, que não é nem um ser humano normal na sua condição criada por Deus, e nem um animal, mas é um ser sem sentimentos bons. Ele é maléfico, ele é cruel, ele é ruim, ele é destruidor, ele é avassalador, ele odeia a humanidade, ele odeia a Deus. Então essa besta, ela surge do povo, do meio do povo. Ela tinha 10 chifres. Chifre na Bíblia significa reino. Então essa besta, ela vai ter 10 reinos e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. Amados, é o seguinte, esses diademas aqui são poderes, tá? Ela vai ter poder na mão dela. Ela aqui, ela é semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca de leão. Se você ler lá, por exemplo, no livro de Daniel, ele vê essas bestas, ele vê esses personagens, tá? E você vê que essa besta, ela traz esse espírito que trouxe, por exemplo, reinados como César o Grande, comparado ao leopardo. Ele conseguiu conquistar reinos no mundo inteiro, numa velocidade. Parece que ele já com 30 anos, ele já tinha conquistado metade do mundo, né, na época dele. E ele morreu jovem, tá? Então, os espíritos que exercem nesta besta, eles são os mesmos espíritos que exerceram nos antigos impérios do mundo. E eu não vou entrar aqui em detalhes demais, porque eu não tenho essa estrutura, eu não peguei e saí pesquisando isso não, tá? Mas só para os irmãos terem uma ideia bem simples dessa besta. Então ela traz, né, essas características, pés como de urso, que é a força, boca como de leão, né, essa ferocidade de devorar mesmo. E deu-lhe o dragão na Bíblia é Satanás, o seu poder. Quer dizer, ela era semelhança, ela já vem com algumas características, ela tem 10 reinos, ela tem 10 diademas, quer dizer, ela tem autoridade total sobre esses reinos, 7 cabeças, então ela, né, tem influência para todos os lados. Ela tem as características todas em uma só dos antigos impérios que dominaram o mundo em suas épocas, digamos assim. E aí o dragão, Satanás, ainda dá o poder dele para ela. Por isso que ela é denominada besta, porque como ela nunca pisou na terra, um líder a esse porte. Então, olha só. O diabo, o dragão, dá o seu poder, o seu trono e grande autoridade, porque Satanás aqui quer imitar a Deus. Deus, o que ele faz com Jesus? Deus, ele dá poder para Jesus, o trono para Jesus e grande autoridade. A Bíblia fala que Deus e Jesus são um só. Então, Satanás, ele se faz um só com essa besta também. Então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte. Tem vários estudiosos aí que dizem que essa besta é o chamado Império Romano e que hoje esse Império Romano ele renasceu através da Europa, que são os países que se unificaram na Europa e que governam o mundo. Nessa época que eles vão governar o mundo. Diz que essa cabeça golpeada de morte foi a queda do governo da Europa, né? do Império Romano, que antes era romano, que ficou morto, que caiu, mas agora ele renasceu novamente. Então diz que essa cabeça, essa ordem, esse poder que é o antigo Império Romano, ele morre, mas essa ferida mortal é curada, quer dizer, o renascimento do Império Romano através dos países unidos da Europa.
É o que dizem vários intérpretes. E toda a terra se maravilha com essa besta. Então aqui vai ter muito amor por ela. Quando ela surgir, a terra vai se maravilhar, seguindo a besta. E vão adorar o dragão. Olha só, aqui nós vemos uma adoração dupla. Eles vão adorar e vão se maravilhar, vão seguir a besta e vão adorar o próprio Satanás, porque ele deu a sua autoridade à besta. Como nós seguimos a Jesus e adoramos a Deus, eles vão seguir a besta e adorar a Satanás. Também adoraram a besta, tá dando para entender que eles vão adorar a besta com consciência que ela recebeu o poder do dragão e vão adorar aquele que deu poder para ela, significa que de algum modo ela vai confessar que quem deu a ela aquilo que ela é Satanás. E eles falam que eles vão adorar o próprio dragão, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ouvindo algumas explicações aí, né, pelo YouTube, eu vi uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com os irmãos. Amados, o Papa, ele está girando o mundo inteiro sem nenhum tipo de proteção. Se você vê, quando ele anda pela Itália, ele vai no Papamóvel, e o Papamóvel, que é aquele carrinho que o transporta no meio das multidões, ele é elevado, né? Então todo mundo consegue ver ele não é todo fechado e blindado, como foi no caso do Papa João Paulo II. Se vocês ainda lembram, ele caminhava num papamóvel todo blindado, todo fechado de vidro. Se alguém atira, foi depois que atiraram nele, ele começou a rodar no tal do papamóvel, porque não era tempo dele morrer ainda. Ele morreu quando morreu, mas antes disso, né? Então ele não podia ser atingido. Esse Bergoglio que está girando o mundo, ele não vai protegido de lugar nenhum. Ele pega nas pessoas, ele toca nas pessoas, ele caminha no meio das multidões sem nenhuma proteção. Ele foi em vários lugares que líderes normais iriam todos protegidos, camuflados, blindados, ele foi totalmente desprotegido. Mais ou menos, eu creio que ele já traz essa imagem: quem é contra mim? Quem pode resistir ou pelejar contra mim? Por que eu estou falando do Papa? Porque se você para analisar, ele, como líder religioso, é o único que está infiltrando em todas as demais religiões e pedindo para ser amigo de todo mundo. Ele virou amigo dos judeus aqui na Itália, passou outro dia aqui, tem uns 2 meses, ele teve um encontro na maior sinagoga de Roma, com os maiores líderes judeus. E eles ficaram mais de 2 horas ali conversando sobre paz, sobre união, sobre juntar-se. Depois ele juntou com o líder da igreja ortodoxa, como se fala. E ele foi ter um encontro com esse líder depois de tantos e tantos e tantos anos sem falar, a Cuba, na cidade de Cuba, que é um terreno neutro. Ele se encontrou com o líder dos muçulmanos, pessoas ali que são como papas, né, dos muçulmanos, digamos assim. Ele tem infiltrado no meio de líderes de todo tipo de religião e seita mais absurda que você imagina, levando essa mensagem: oi, sou bonzinho, vim te visitar, ó, vim em missão de paz. Olha, eu reconheço que o seu Deus é muito importante e eu me submeto aqui hoje, né, a te respeitar, e eu quero ser seu amigo, missão de paz. E aquele líder, por sua vez: sim, amigo meu. E eles se abraçam, se beijam, falam belos discursos na frente das telecâmeras. É claro que é tudo servo do diabo, eles já sabem que tem que fazer isso, porque eles precisam preparar o campo da besta. Então, o pessoal acha que o Papa é a besta. E a coisa é muito puxada para ser mesmo. Mas vamos continuar. Olha, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Só um detalhe: o Papa está blasfemando muito contra Deus. Uma das últimas que ele soltou foi que Deus falhou. A falência, o fracasso de Deus foi a morte de Jesus na cruz. Gente, isso é uma blasfêmia, porque a vitória de Cristo foi a morte na cruz.
A vitória de Deus foi dar o seu filho para morrer, porque através daquela morte todos nós fomos salvos. Foi a maior vitória. E não foi uma coisa que Deus decidiu no último momento. Vou dar meu filho para morrer. Deus, antes da fundação da terra, já tinha preparado o cordeiro dele que tiraria os pecados do mundo. Aí vem o Papa, que é um líder mundial, visto por todo o planeta Terra, no meio de todas as seitas e religiões que você tem imaginado no ecumenismo, e fala que Deus fracassou com Jesus na cruz. Quer dizer, ele está negando a morte de Cristo. Então você já vê que ele já está soltando certas coisas, muito. Isso já é uma blasfêmia contra o próprio Espírito Santo, hein? Eu acredito que isso aí é uma blasfêmia contra Deus e contra Jesus e contra o Espírito Santo. Mas olha só, ele vai ter uma boca que proferirá arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então a besta que emerge do mar, ela vai agir por 42 meses, 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então a besta, ela vai proferir palavras de arrogância e blasfêmia contra Deus e contra o céu. Ele vai começar a ridicularizar as coisas de Deus no céu, ele vai ridicularizar os anjos, ele vai ridicularizar tudo que tem no céu, o trono de Deus e tudo mais. Olha que coisa do inferno, porque é o que Satanás faz, né? É isso que Satanás faz. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação a adorá-lo, todos os que habitam sobre a terra. Então o povo vai adorá-lo. Tanto que você vê antes que eles vão se maravilhar e vão dizer: quem é semelhante como ela? Quem pode pelejar? Tá? Então vai ter um relacionamento aqui muito íntimo dos adoradores da besta com a besta. Ele vai ser amado, adorado, meus amados, tá? Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam na terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Literalmente, essas pessoas não tiveram nunca o nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E aqui termina dizendo: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Eu acredito, esses últimos versinhos aqui, é que essas pessoas, os santos que vão estar na grande tribulação, na realidade, eles vão se converter literalmente na grande tribulação. Esses são a herança da mulher que tiveram um filho que foi arrebatado aos céus. Então essas pessoas são pessoas que praticaram muita coisa errada. E aqui fala: se alguém leva para o cativeiro vai. Eu acredito no caso de santos da grande tribulação que fizeram como o apóstolo Paulo. Paulo perseguiu os cristãos, no final Paulo foi perseguido como um cristão. Então, o que ele fez, ele sofreu. E aqui fala: se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. E aqui fala, aqui nessa situação está a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém, meus amados? Olha só para vocês verem como é que Deus, tá? Ele deixa claro a sua justiça, o modo como as coisas são, né? Olha só. Eu poderia ler aqui com os irmãos, aqui, se eu não me engano, o capítulo 17, a descrição da grande meretriz. Olha só como que ela se aproxima, como ela aparece com o discurso da besta. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Olha só. A besta aqui, ela emerge do mar. E aqui a chamada meretriz está assentada sobre muitas águas. E a Bíblia fala que essas águas e que esse mar são povos, tribos, nações e línguas. Meretriz também é considerada uma mulher. E mulher no livro de Apocalipse é o quê? Igreja.
ou líder religioso, basicamente um tipo de igreja, digamos assim, um estereotipo de igreja. Tem a igreja fiel e tem a igreja prostituta e tem a chamada meretriz. Então, ela está assentada sobre muitas águas com quem se prostituíram os reis da terra. E com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Preste atenção nesse capítulo aqui, olha. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher, uma igreja, digamos assim, tá? Montada numa besta escarlate. Por que o livro dá esses detalhes? Começa a falar que essa besta é escarlate. Por quê? Aí, por isso que eu tô falando do Papa aqui, presta atenção. Besta repleta de nomes de blasfêmia. E a Bíblia fala que lá em capítulo 13, né, que ela teve uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses e abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Olha só, se a meretriz do capítulo 17 é a mesma coisa do capítulo 13, olha só. Com 7 cabeças, aí você vai ver aqui 7 cabeças também, 7 cabeças, no capítulo 13, está falando da mesma besta, e 10 chifres, no capítulo 13 também ela tinha 10 chifres, tá? Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Aí você para olhar, tem gente falando que a besta que vai vir são os muçulmanos. São os muçulmanos porque eles vieram não sei da onde, que não sei o quê. Só que eles não vestem escarlata nem vermelho, eles vestem branco. Olha como a Bíblia não pode fazer confusão. E a Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão. Os budistas, eu só vejo budista de alaranjado, com aqueles vestidos lá, os monges do Tibete, por exemplo. Eles até vestem algum tipo de vermelho também, mas a maioria se veste de alaranjado. Quem se veste realmente de escarlato, de púrpura? Até aqui, a primeira base é o Vaticano. Se você olhar a maioria das coisas no Vaticano, eles estão tudo de cor vermelha. Eles são por hierarquia. Tem quem veste vermelho dentro de uma determinada hierarquia no Vaticano e tem quem veste escarlata, que seria um grenalda, aquela cor puxada para o vinho, verso roxo. Adornada de ouro. Aí você vai ver os muçulmanos lá, você vai lá na cidade de Meca, tem aquele cubo gigante, aquele tanto de gente rodeando em torno de Meca, tudo de branco. Onde é que está o ouro de Meca? Só que você vai lá dentro do Vaticano, ela é coberta de ouro. O Papa tem uma coroas de ouro, tem o cetro de ouro, tem o trono de ouro. Você vai dentro daquelas salas lá onde ele celebra seus eventos, é tudo recheado de ouro. E de pedras preciosas e de pérolas. Então vai pensando aqui. Tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Porque quem prostitui, aqui nesse caso, é quem peca. Um momento no Velho Testamento, Deus compara Israel a uma prostituta, porque Deus a pega, a adorna, a veste, a abençoa e tal, e ela vai começar a se prostituir com os reis. Quando Salomão, por exemplo, abriu, as portas para a idolatria em Israel. Quer dizer, Davi purifica Israel, Salomão deprava totalmente, casa com não sei quantas mulheres, não sei quantas concubinas, se namora, se ama elas e começa a levantar altares a deuses pagãos dentro de Israel. Chama-se de prostituição. E o que a Igreja Católica faz? Ela trouxe a mariolatria, ela trouxe a idolatria, ela trouxe vários rituais satânicos. Por exemplo, quando eles levantam a hóstia dentro do sol, eles estão adorando ao Deus Sol, não a Deus Todo-Poderoso. Mas é tudo, vai por aí. Então, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Amados, qual foi a igreja na terra que mais perseguiu o cristão? No tempo de João, meus amados, não tinha nenhum outro líder mundial matando cristão, não, meus amados. No tempo do apóstolo João e no futuro, que ele, depois que morreu, vieram os outros irmãos em Cristo, a única igreja que perseguiu o cristão foi a igreja romana.
ou o Império Romano. Depois vem um tal de Constantino e fundou a igreja dele, a Igreja Católica. E em 1929 foi a fundação do Vaticano. Mas até então foi, entendeu? E aí eles vieram com a Inquisição, eles fizeram a perseguição, eles pegavam os cristãos, jogavam nas arenas, iluminavam eles como poste nas praças da cidade. Então, João está falando da igreja, do Império Católico, então, vamos dizer, dos papas, amém? Olha só. E quando vi, admirei-me com grande espanto. João, então, se admira, ele fala, oh, quanta glória, né? O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Ele é repreendido pelo anjo. Dir-te-ei um mistério da mulher e da besta. Da mulher, quer dizer, a igreja, o sistema, e a besta é quem governa essa igreja, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. Leva a mulher, quer dizer, conduz a igreja. A besta que vistes era e não é. Ela era e não é. Está para emergir do abismo. Ela vem do inferno. Tem gente que acha que o Papa, aquele segundo João Paulo II, vai ressuscitar. Mas não é isso não. E caminha para a destruição. Ela vem, ela era e já não é. Ela vem do abismo e ela caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes, olha só, o mesmo de Apocalipse 13, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mais aparecerá. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria? Aí ele explica capítulo 3 de Apocalipse, ó, as 7 cabeças são 7 montes. As 7 cabeças são 7 montes. Meca, que é a cidade muçulmana mundial de adoração ao Deus dos islamistas, ela não está fundada sobre 7 montes. Se você vai lá no Império de Buda, lá, não sei qual que é o mais poderoso deles, o centro mundial da adoração a Buda, porém eu posso dizer que eles não estão fundados sobre 7 montes. Israel não está fundada sobre 7 montes. A única cidade no mundo inteiro que está situada sobre 7 montes é Roma, a cidade dos 7 montes. Se você pesquisa na internet, ela é chamada Vaticano, está baseado sobre 7 montes, nos quais a mulher está assentada, porque eu ouvi dizer que eram 8 montes. Aí naquele que estava no meio ele foi destruído e se construiu em cima o Vaticano. Estuda isso na internet, eu dou só as bases e você vai pesquisando, porque o assunto é muito vasto e nem nos interessa tanto. Mas são também 7 reis. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Presta atenção. São também 7 reis. Então, Ana Paula, você não pode falar que o Papa ele é a besta, porque os papas foram mais de 200 papas até hoje. Só que em 1929 foi a fundação do chamado Vaticano. E o Vaticano, meus amados, é um estado independente de qualquer outro. E o Vaticano tem um rei. E o rei que governa a cidade do Vaticano é um papa. João Paulo II foi o 6º rei, foi o mais carismático. Aí você vê o primeiro desses reis, foi um tal de Papa Pio XI. Então, em 1929, com a fundação do Vaticano, se elegeu o tal do Papa Pio XI como primeiro rei do Vaticano. Depois, em 1939, veio o Papa Pio XII, que foi até 1958. Em 1958, João XXIII. Depois, até 1963. Em 1963, surgiu o Papa VI Concécio. Papa VI, eu vou deixar só assim. E ele foi até 1978, quando foi o ano que eu nasci. Em 1978... vem um tal de João Paulo I. Esse aqui morreu no próprio ano de 1978. E aí veio o 6º Papa,
que é o João Paulo II, que veio de 1978 até o ano de 2005, onde ele morre. Ele foi o 6º Papa. O 7º, Bento XVI, de 2005, aí eu não anotei o ano, mas sei que ele renunciou. E olha só, são 7 reis. Fala claramente que são 7 reis, dos quais cai 5. Então 5 morreram. Um existe. Eu creio que João, ele viu esses papas na época de João Paulo II, porque ele fala, um já existe e o outro ainda não chegou, que era o 7º Papa, chamado Bento XVI. E quando chegar tem que durar pouco. Olha o que o Bento XVI fez. Ele renunciou em pouquíssimo tempo. Não sei quantos anos ele governou como Papa, mas ele renunciou. E a besta que era e não é, também é ele. E é o 8º rei. Olha só, porém procede dos 7 e caminha para a destruição. Meus irmãos, eu aprendi que quando um rei renuncia, ou quando um presidente renuncia, quem entra no lugar desse presidente ou deste rei, ele pega o mesmo governo em vigor. Quer dizer, então fala aqui, são também 7 reis, dos quais 5 caem, um existe, o outro não chegou. E quando chegar tem que durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele. Está dizendo que ele é dos 7, mas é o 8º rei. Por quê? O Papa Bergoglio, quando ele entrou, ele como Papa, ele é constado de 1929 para cá, até 2016, como o 8º Papa Rei. Só que ele não entrou no 8º reinado porque o Bento XVI faleceu, mas ele entrou no reinado do Bento XVI. É como se tem a presidente Dilma Rousseff, e eu vou chutar aqui desde da fundação do Brasil, desde quando começou a ter presidente no Brasil, eu não sei a informação disso, eu vou só chutar, mesmo um exemplo, tá? Vamos imaginar que a Dilma, ela seria a 7ª presidente do Brasil. Só um exemplo, tá? Me perdoem aqui a ignorância, eu realmente não entendo de política, mas só uma chutada bem daquelas botas, bem é a 7ª presidente do Brasil. Mas vamos imaginar que a Dilma tem o impeachment, ela tem que sair do governo. Ela não vai renunciar porque ela quer, mas ela tem que sair de algum modo, ela tem que sair, ela não morreu. Ou ela não terminou o período do seu governo, que são de 4 anos, justo? Então ela sai. Então tem que entrar um outro presidente no lugar dela. Pode ser o vice, pode ser uma outra pessoa, tem que entrar, só que ele vai entrar dentro do governo da Dilma. Então ele vai ser o 8º presidente, mas no 7º governo. Deu para entender aqui o que está querendo dizer? Então está falando que são também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, era o Papa João Paulo II, e o outro não chegou, e quando viesse tem que durar pouco. E a besta que era, a besta, lá no capítulo 13, é o próprio Império Romano. E já não é porque caiu o poder do Império Romano, ele também é o 8º rei. O Bergoglio, depois do Papa Bento XVI, ele é o 8º rei da fundação do Vaticano, lá de 1929. E ele procede do 7. Por quê? Porque ele vem do reinado do Bento XVI, porque estava em vigor já o comando, né, do papado, estava na mão do Bento XVI. Ele entrega aquela coisa que já estava em andamento para o novo rei, que é o 8º. E procede do 7. Por isso, porque ele procede, ele vem, ele é gerado do 7. Ele está nessa escadinha aí dos 7 reis. E caminha para a destruição. Então, até a Igreja Católica tem a profecia do São Malaquias dizendo que o 8º Papa ele iria trazer o fim do mundo. E quando o Bergoglio foi eleito, ele foi citado como Papa do fim do mundo. Eu acho que é muita coincidência, mas eu não acredito em coincidência, não. Eu acredito em concretização das profecias bíblicas. Eu vou concluir o capítulo 17 aqui, olha. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então, por um período de tempo, 10 reis vão surgir.
e é do Império Romano, meus irmãos. Aí os teólogos dizem que vão ser 10 nações europeias que vão ter poder por 1 hora, e essa hora aqui também não sei se são 60 minutos do nosso relógio, ou se é um período de um pequeno tempo, não quero arriscar dizer porque eu não sou, né, experta no assunto e nem quero escafunchar esse tipo de assunto que não vem ao caso, mas são 10 reis, que é o antigo Império Romano. Então eles falam que a Europa vai dar poder para a besta, tá? E eles têm um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Quer dizer, eles vão dar para o Papa a autoridade de governar tudo. Eles vão entregar o poder deles. Faz o que você quiser com as nossas nações, faz o que você quiser com essa situação aqui. Pelejarão eles contra o Cordeiro, então eles vão se voltar contra Jesus Cristo. E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste. Olha aqui a tradução das águas para quem fala que a Ana Paula falou de cabeça. A Bíblia responde-se ela mesma. As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são os povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Olha só, no final eles vão se voltar contra a tal da meretriz. Eu vejo aqui que eles vão se matar entre si, resumindo. E a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Eu acredito, amados, que é Roma. Olha só. Aí aqui 18, capítulo 18, fala só desse império da besta, dessa besta, tá? Mas eu hoje vou parando por aqui, que nós estamos a 1h30. Eu falei que eu gostaria de ler também sobre o anticristo, a besta que emerge da terra, mas não me convém, porque senão eu vou gerar confusão na minha cabeça e na cabeça dos irmãos. Mas, amados, é isso. Existe essa base que aponta para o Papa ser a besta realmente. E pelo que nós estamos vendo hoje, o modo como ele trabalha é muito dentro do que o capítulo 13 e 17 fala. Porque ele já está blasfemando contra Deus. O problema é que o povo que segue esse Papa, eles não leem Bíblia, né? Então, eles não, tudo que o Papa fala é bate palma. Mas a Bíblia deixa claro que aquelas pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida vão adorá-lo mesmo, vão segui-lo, vão dizer quem é semelhante, quem pode contra ela. E se você parar para analisar, o Papa, ele já está gerando essa vaidade no meio entre eles, dos seus seguidores, porque ele é o único que realmente tem poder de girar o mundo inteiro, de fazer amizade, uma suposta amizade com todos os reis da terra. Ele governa, ele influencia, ele está falando paz, paz, paz para todo lado. Ele está pedindo agora, deu um discurso nos Estados Unidos esses dias falando que os Estados Unidos têm que receber e ajudar até aqueles imigrantes sem documentos. Quer dizer, não sabe quem que é o cara, não sabe a origem dele, se é um terrorista ou não, mas está dizendo que os Estados Unidos têm que abrir as portas para receber todo mundo, porque são necessitados. Está falando sobre fundamentalismo, diz que fundamentalismo é aquele que crê que Jesus ele vai voltar à terra em carne e osso mesmo. Está falando que aqueles que creem que Jesus vai arrebatar um povo são chamados fundamentalistas, e está dizendo que isso aqui é perigoso. Diz que os tais dos fundamentalistas são, de certo modo, violentos. Eles não matam com faca, não matam com arma, mas eles impõem essa crença de que Jesus um dia vai arrebatar um povo da terra, de que Jesus um dia vai voltar em carne e osso literalmente, e isso vai gerar revolta, vai gerar guerra, porque os fundamentalistas não aceitam nada que não seja isso. Então eles se tornam radicais, e isso é um perigo para a sociedade. São essas as palavras que o Papa Bergoglio está soltando pelo mundo, e muito mais. Então, amados,
Eu, Ana Paula, creio. Se o arrebatamento está um piscar de olhos, ao meu ponto de vista e ao de muitos irmãos e teólogos, não existe melhor candidato para a besta do que o Papa Bergoglio. Ele está bem encaixadinho em todas as características aí. Amém? Então, meus queridos, amanhã, se Deus me permitir, se nós ainda estivermos aqui, a gente vai entrar na segunda besta, para fazer uma coisa bem separadinha da outra. Tentei falar muito sobre o que a própria Bíblia explica, tem vários textos, várias referências que puxam para vários livros aqui. Eu te aconselho você ler o capítulo 13 todo, até onde fala da besta que surgiu do mar, e o capítulo 17 de Apocalipse, e quando você vê referências lá de outros livros, você com calma vai estudando. Mas basicamente, isso não interessa para nós, para a Igreja de Cristo, porque ele vai perseguir os santos que ficaram. Então, é os santos da grande tribulação que vão passar aperto com ela. Nós vamos estar longe, meus amados, nós vamos estar na glória. Então, não é um assunto que para mim vai edificar a minha vida tanto. É um assunto que me serve só para me ser boca de atalaia para aqueles que ainda não se consertaram com Jesus Cristo. Porque esses estão correndo o risco de passar pelo governo da besta. E se eles passarem, a Bíblia fala que ela os perseguirá. E por 3 anos e meio ela vai ter poder para combater. Então, meus amados, vamos tomar cuidado. Se você que está me ouvindo ainda não tomou uma decisão com o nosso Senhor Jesus Cristo, ainda é tempo de você se arrepender dos seus pecados, de você gritar para Deus e falar: toma conta da minha vida, porque eu sozinho me estou autodestruindo. Senhor Jesus, entra no meu coração, faça trono nele, Senhor Jesus. Faça de minha vida a tua morada, que não seja mais eu, mas o Senhor me conduzindo a uma vida de santidade, de separação, meu Deus. Tira meus vícios, tira meus pecados, me perdoa em nome de Jesus Cristo que morreu naquela cruz, meu Deus. Comece a abandonar a idolatria, a prostituição, o roubo, o engano, a mentira. Amado, amada, presta atenção, Jesus está voltando. Os sinais estão escancarados. Não peguem aqueles que estão anunciando essa mensagem por fanáticos. Mas, por favor, em nome de Jesus, se você não crê nas palavras que eu, Ana Paula, disse nesse áudio, com os dados que eu soltei nele, se você é uma pessoa que se sente tão inteligente, comece em você mesmo a pesquisar sobre tudo isso a fundo. Olha quanta coisa você vai descobrir sozinho, por fontes buscadas por você mesmo. Eu não estou inventando nada. Preste atenção, Jesus está voltando. E assim, meus irmãos, eu entrego essa mensagem. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Amém, amém e amém.